pessoal. Vocês podem sentir que mesmo que vocês não queiram se aproximar, mas a palavra de Deus está lhes puxando. Quando a gente vê no livro de capítulo 1, está escrito: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E depois está escrito o quê? Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a de Tamar a Pérez e a Zera. E é assim que dá continuidade à genealogia de Jesus. Nós lemos assim, sempre sem pensar sobre o livro da genealogia de Jesus. Mas eu vi em Gênesis a genealogia de Adão. A genealogia de Adão, como é que está? Em Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Então, quando a gente vê aqui na Bíblia, tem uma diferença entre a genealogia de Jesus Cristo e a genealogia de Adão. Qual a diferença da genealogia de Jesus e de Adão? Adão, está escrito no versículo 3, né? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então, quando a gente vê a genealogia de Adão, Adão nasceu alguém, e depois ele teve seu filho, e em tal idade ele morreu. Então, na genealogia de Jesus, de Adão, continuamente fala: nasceu, morreu, nasceu, morreu. Mas na genealogia de Jesus não tem a palavra morte. Abraão nasceu Isaque, Isaque nasceu a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Então, tem a palavra nasceu, mas não tem nenhuma palavra que ele morreu. Com certeza, não é que Isaque não morreu. Não é que o Judá não morreu. Mas na genealogia de Jesus Cristo não aparece morte. Nasceu, nasceu, nasceu. Está escrito assim, né? Não tem de jeito nenhum a palavra de que morreu. Então isso não aconteceu assim do nada. Mas quando a gente lê a Bíblia, na genealogia de Jesus Cristo não existe morte. Então, a morte, ela quer dominar. Mas quando vê Jesus Cristo, todas elas fogem. Sabiam disso? Então, a morte, as trevas estão ali dominando, fazendo festa. Mas aí quando vem a luz, você não vê nem mais notícia das trevas. Quando vem a luz, já não vê mais onde está a treva.
Por mais que você bata nas trevas, você chute a treva, quando vem a luz, a treva desaparece na hora. Então, eu li o livro de João, que Lázaro, ele morreu. Lázaro, ele vivia com o seu irmão e com as suas irmãs. E um dia veio a morte, e a morte veio e arrastou Lázaro. Lázaro, ele não deve ter querido ir embora deixando suas duas irmãs. Mas porque ele não tinha força para vencer a morte, ele estava sendo arrastado por ela. Então, a morte é a mais forte. Então, se eu e esse irmão segurarmos as nossas mãos, quem vocês acham que vai vencer? Quem é que vence? A pessoa que tem mais força vence. Então, a luz e as trevas, quem é mais forte? É a luz mais forte, por isso que a treva vai embora. Então veio a morte e tá levando a Lázaro. Ó, você, me segue, vambora. O Lázaro não queria morrer. Ele não queria deixar suas amadas irmãs. E não queria morrer. Mas a força da morte era mais forte, então ele não tinha como vencer. E a morte carregou o Lázaro até o caixão. Eu te peguei. Você não se preocupa. Eu vou te matar. Eu vou te levar. Mas um dia, o túmulo se abriu. Lázaro, vem para fora. A morte se assustou. Oh, é a voz de Jesus Cristo. Quando a gente lê o livro de Coríntios, Jesus Cristo, ele venceu o império das trevas, da morte. Quem é que engoliu a morte? Jesus engoliu a morte. Quem é? Jesus. Então, se um sapo pegar uma mosca e engolir, você enxerga a mosca? Não enxerga mais. Jesus Cristo, ele engoliu a morte. Então, a morte foi para algum lugar e ninguém mais sabe para onde foi. E a morte estava com muito medo de Jesus. Eu te peguei, Lázaro. E a morte estava querendo levar o Lázaro. Lázaro, vem para fora. Quem é? Ai, é Jesus Cristo, é a voz de Jesus. Vai logo, senão Jesus Cristo vai me matar. Por isso, Lázaro, que estava morto, ele saiu vivo ali do túmulo. Vocês acham que a morte vai ter mais medo de quem? De Jesus Cristo, não é? Certo? Sim, se você vai para a África, tem impala, tem muitos animais brincando bem bonitos lá na grama, lá nos pastos. Mas se eles veem um leão, eles saem correndo. Por quê? Porque não podem vencer. O leão chama, vem aqui! E ele quer comer, engolir. Então eles não conseguem fazer nada contra o leão. Quem é que vai se atrever a ficar diante do impala ou do leão? Então ele foge para bem longe. Então a morte é assim. A morte vence o homem, leva o homem. Então o ser humano, ele é arrastado
pela morte. Ele quer sair, mas ele não consegue. Quando você vê na televisão, o animal está fugindo, e de repente vem e aparece aquele animal para comer. Então, porque o ser humano, ele não tem poder nenhum sobre a morte. Qual a coisa que a pessoa mais tem medo? As pessoas têm medo da morte. Não é verdade? As pessoas têm medo da morte. Mas um dia, lendo a Bíblia, Jesus Cristo venceu a morte. A morte estava segurando a Jesus, a Lázaro. E aí quem foi lá fora? Jesus Cristo estava ali fora. Lázaro, vem para fora. A morte ficou com medo. Vai, sai, sai. Por isso Lázaro, ele saiu do túmulo e saiu vivo. Isso é o que está escrito sobre Lázaro, em João 11. Então, está escrito, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, se entrar a palavra morte nessa genealogia, não combina. Então, o leão e a zebra dançando junto, é a mesma coisa falar que Jesus, tem morte na genealogia de Jesus. Então, a zebra vê o leão e sai correndo. Nunca pode ficar junto. A morte não pode nem se aproximar de Jesus Cristo. Por isso, ela somente pode se afastar para bem longe. Então, em Mateus capítulo 1, sobre a genealogia de Jesus, não tem a palavra morte. Mas em Gênesis 5, na genealogia de Adão, aparece sobre a morte. Não sei quem morreu. Pessoal, o que a Bíblia nos ensina? Se vocês pertencerem a Jesus Cristo, se vocês se tornarem um com Jesus, se vocês viverem junto com Jesus, o que Jesus Cristo falou? Eu sou a vida e a verdade. Quem crê em mim jamais morrerá. Jamais verá a morte. É verdade. Se a gente entrar em Jesus Cristo, a gente não vai ver a morte nunca. A gente pode partir por um tempo desse mundo, mas a gente não vai ver a morte. A gente, para viver nesse mundo espiritual eterno, a gente tem que abandonar essa carne e tem que, com um novo mundo, um novo corpo, a gente tem que ir para esse novo mundo. Isso nós não chamamos de morte. Isso é algo surpreendente. Nós também. Quer dizer, Jesus Cristo também, ele ficou só por um tempo na morte. Porque depois de 3 dias ele ressuscitou. Porque ele não morre eternamente, por isso ele ressuscitou. Então, Jesus que não morre nunca, Senhor Jesus, meu Salvador. Ele esperou até a madrugada, Jesus, meu Salvador. Jesus Cristo esperou até a madrugada do 3º dia. E no 3º dia, conforme a promessa, ele se levantou e ele foi procurar pelo mundo eterno novamente. Se nós pertencermos ao Jesus Cristo, se nós entrarmos na genealogia de Jesus, as trevas já não dominarão sobre nós. A morte não vai mais poder ter poder sobre nós.
Por quê? Jesus venceu a morte em nosso lugar. Jesus Cristo vence a morte eternamente. Por isso, Jesus, ele não morre mais, ele não morre, e independente de quem seja, não vai ser vendido à morte. Na verdade, as pessoas têm muito medo diante da morte. Eu também, uma vez, eu quase morri. Naquele tempo, quando a minha avó faleceu, eu fiz o sepultamento da minha avó, o velório dela, e ela morreu. E era sábado de manhã. Eu tinha que ir dar aula no seminário, mas eu tava meio doente. E hoje eu não vou conseguir sair. Aí eu liguei e eu tava deitado em casa. E a minha barriga começou a doer muito. E eu comecei a orar e aí parecia que depois de um tempo tinha melhorado. Mas depois começou a doer de novo. E chegou mais ou menos perto das 11 horas. E naquele tempo minha barriga começou a ficar muito inchada. Eu não conseguia mais aguentar. Quando eu vi do lado, já que não era ela que estava com dor, ela estava roncando do meu lado, dormindo. Aí eu acordei a minha esposa. Querida, eu tô com muita dor na barriga. Pede para mandarem um carro. E mais ou menos de carro eu cheguei meia-noite no hospital. Eu fui lá no hospital Hanyang e eles tiraram um raio-x de mim. Então meu intestino estava retorcido. E o médico colocou oxigênio no meu nariz. E a minha barriga ficou bem inchada. E ele começou a tirar água, né? E começou a sair muita água de dentro de mim. E eu fiquei um pouco mais tranquilo. Aí o médico me falou: a partir do momento que seu intestino se contorce, então você vai começa a apodrecer. Então você pode morrer em 24 horas. Por isso nós temos que fazer uma cirurgia. E naquela noite, porque era mais de meia-noite, não tinha nenhum médico, só tinha residentes de plantão. A minha cunhada, irmã da minha esposa, ela trabalha lá naquele hospital. E de noite a minha esposa ligou para a irmã dela e falou que eu precisava fazer cirurgia. E a minha cunhada perguntou: quem é o médico que vai fazer cirurgia? Só tem residentes aqui. E a minha cunhada falou: espera só um pouquinho. Quando ficar claro, eu vou pedir para um especialista. E aí eu estava deitado na cama. E abri meus olhos. Quando eu abri os meus olhos, a minha esposa estava me olhando com um olhar bem preocupado. Eu olhei para o rosto da minha esposa, mas de repente começou a acontecer uma coisa muito estranha. O rosto dela começou a ficar meio embaçado. O que está acontecendo comigo? Eu achei estranho. E eu estava aí consciente. E eu estava assim me esforçando para não ficar inconsciente. E eu mordi meus lábios e me esforcei. Mas o rosto dela ficando cada vez mais distante,
eu comecei a ficar meio mole. Naquele tempo, eu percebi, eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. E se eu morrer, o que vai acontecer? Aí eu comecei a pensar nessas coisas. Eu tô morrendo agora. Se eu morrer, o que vai acontecer? E de repente, no meu coração, eu comecei a lembrar da realidade que Jesus Cristo morreu para levar os meus pecados. É verdade, ele lavou os meus pecados. Eu não fiz nada. Mas pela graça de Jesus Cristo, meus pecados se tornaram brancos. Esse coração começou a entrar em mim. E quando eu pensei nisso, de repente, daqui a pouco eu vou passar pelo rio da vida e vou me encontrar com Jesus Cristo. Eu vou me encontrar com os servos que vieram antes de mim, lá do lado do rio da vida. Eu vou ficar eternamente lá no céu junto com o Senhor. Eu vou partir desse mundo cheio de dor e sofrimento. Desde que eu nasci até agora, eu nunca senti tanta paz. Toda a paz desse mundo inteiro parece que tinha vindo até mim. E eu ficando feliz. Se realmente, Jesus Cristo, eu vou partir desse mundo. Antes, eu nunca tinha pensado profundamente sobre a morte. Mas parecia que eu ia ter sofrimento, dor e medo. Mas quando eu pensei naquele dia que eu ficaria lá diante da morte, eu tive tanta felicidade. Eu nunca tinha experimentado tamanha felicidade, paz. Eu fiquei tão feliz. É uma grande felicidade. É uma grande felicidade. Eu fiquei tão feliz e alegre. E eu me deitei sozinho na cama. Mas naquele tempo uma coisa muito estranha aconteceu. Debaixo do cobertor, o gás saiu da minha barriga. O médico falou para mim: se por acaso o seu intestino, ele pode se distorcer sozinho, né? Então, quando ele se distorcer, vai sair um gás. E se sair esse gás, você não precisa fazer cirurgia. Saiu o gás. E eu chamei a minha esposa. Querida, agora há pouco saiu um gás de mim. Verdade! Doutor! Lá no hospital, sair gases é uma coisa muito importante. Se você não soltar gases depois da cirurgia, você sofre. Você não gosta do peido porque fede, né? É ruim. Mas lá no hospital, os gases é uma coisa muito, muito importante. Eu tô feliz depois que Jesus Cristo me salvou. Todo sofrimento, angústia, todas essas coisas foram embora. Naquele tempo eu não experimentei a morte, mas eu fui até diante da porta do Senhor.
Mas ficando diante da morte, eu fiquei muito feliz. E depois disso, eu não morri mesmo, né? Mas quando eu tive momentos de dificuldade, antes eu tinha medo, eu pensei que eu ia sofrer por causa da morte. Não, não é assim de jeito nenhum. Para eu partir desse mundo, Deus, Ele me dá esse novo corpo para eu poder partir desse mundo. Mas eu não penso que a morte é essa coisa temerosa. Então, a morte sempre perseguia a genealogia de Adão. Mas se entrar na genealogia de Jesus Cristo, se a gente entrar em Jesus Cristo, se a gente entrar na bênção de Jesus Cristo, jamais a morte vai dominar. Por isso nós cremos em Jesus Cristo. Se vocês aceitarem a palavra de Jesus Cristo, se vocês se tornarem um com a palavra de Jesus, se vocês aceitarem o fato que Jesus Cristo lavou vocês dos seus pecados e receberem perdão dos pecados, vocês vão pertencer a Jesus Cristo. Então a morte jamais se tornará em morte. Isso se tornará numa glória. Por isso, na genealogia de Jesus Cristo não existe a palavra morte. Eu também desejo que nas suas vidas não exista a palavra morte. Nos veremos no próximo momento.